Canetas emagrecedoras não te fazem emagrecer porque você come menos. Elas te fazem emagrecer porque elas enganam o seu cérebro que você está saciada. E eu vou te falar nesse vídeo, se você tá por aí flertando em usar ou não usar a caneta emagrecedora, mas ao mesmo tempo que você quer muito emagrecer, porque eu sei que você quer, você tem medo. Medo dos efeitos colaterais, medo do que pode acontecer. Você vê pessoas que estão usando a caneta e realmente tem resultado, mas também você conhece pessoas e vê notícia de pessoas que usam a caneta e dá muito ruim e não tem resultado. E eu vou te falar o que exatamente a caneta faz no seu organismo, como você pode naturalmente fazer esse mecanismo que a caneta faz com a sua alimentação, qual a minha opinião como nutricionista, especialista em emagrecimento feminino e saúde da mulher, o que eu diria pra você se você fosse minha paciente, qual conselho eu te daria. E também vou te falar os diferentes tipos de canetas, a forma de atuação e os efeitos colaterais dessas canetas. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E já se inscreve nesse canal, já curte esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo esclarecida se realmente você deve ou não usar a caneta emagrecedora. Eu sou Thaís Serafim, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino e saúde da mulher e eu tô aqui para realmente te esclarecer, tirar suas dúvidas e trazer mais segurança para você nesse processo de decisão, usar ou não usar a caneta emagrecedora. Primeira coisa, eu quero que você entenda uma coisa importante. Guarda esse nome aqui, ó. GLP-1. GLP-1 é um hormônio produzido no seu intestino quando você está saciada, alimentada. Digamos que você acabou de bater um pratão de comida ou fez um café da manhã, um lanche da tarde, e aí o seu intestino, ele libera esse GLP-1 e esse GLP-1 comunica para o seu cérebro: epa, estamos saciados, estamos alimentados. O que as canetas emagrecedoras fazem? Exatamente isso. Elas imitam o GLP-1. Elas produzem uma substância que parece com GLP-1 e aí diz para o seu cérebro: você está saciado, sendo que você não está. E é por isso que ela tira o seu apetite, porque ela engana o seu mecanismo de saciedade. O seu cérebro entende que você está saciado, mas não chega nutriente. E é por isso, por ter saciedade em nível cerebral, mas não ter nutriente no corpo, não ter carboidrato, não ter proteína, não ter gordura, o seu corpo começa a ficar desnutrido e por isso você fica com fadiga, um dos efeitos colaterais da medicação. Fadiga, enjoo, fraqueza, perda de massa magra, tudo isso é consequência de quê, gente? De falta de nutrientes que acontece porque o seu cérebro acha que você está saciado, né? Porque imitou um análogo de GLP-1, chegou lá falando: nós estamos saciados, mas de fato você não está. Então, é por isso que você tem esses efeitos colaterais. Então, aqui você já consegue ver que o segredo não está em comer menos, o segredo está em comer certo. Nutri, então, quer dizer, então, que o meu intestino, ele produz GLP-1 quando eu estou saciado. E por que que esse intestino não está produzindo GLP-1? Por que que eu tenho que tomar essa caneta emagrecedora para eu produzir GLP-1? Você produz GLP-1. Porém, se o seu intestino estiver inflamado, desbiótico, você vai realmente ter uma produção diminuída desse GLP-1. E é o que acontece com a maioria das pessoas que estão obesas ou com excesso de peso, com muita dificuldade para emagrecer. Então, como a gente trata a raiz das coisas? Precisa olhar para o seu intestino, precisa desinflamar o seu intestino, precisa fazer com que o seu intestino volte a produzir GLP-1 em quantidade suficiente. E também ajustar a sua alimentação para que a sua alimentação gere uma resposta para o seu intestino produzir GLP-1. Então, existem alimentos específicos, estratégicos, que estimulam a produção de GLP-1, sem que você precise usar caneta. Nutri, que alimentos são esses? Se você quer que eu fale sobre isso, coloque nos comentários, que isso é um papo para outro dia, tá? Mas vamos lá. Então, você entendeu qual é o mecanismo de ação das canetas e por que elas fazem a pessoa passar muito mal? Porque elas falam para o seu cérebro que você está alimentado, mas de fato você não está. Você não chega nutrientes no seu organismo. Agora, eu vou te falar aqui os diferentes tipos de caneta. Eu até anotei para eu poder falar realmente, não esquecer de nada. E a gente vai falar um por um aqui para você poder entender o que realmente são essas canetas, quais são os tipos que a gente tem no mercado hoje e o princípio ativo de cada um. O primeiro que eu vou falar é a Saxenda.
A Saxenda, qual o princípio ativo? Liraglutida. E tem uma aplicação diária, tá? Quais são os efeitos colaterais? Você vai ver que vão se repetir praticamente os mesmos que eu já falei pra você. Mas eu vou ler pra não correr o risco de esquecer de nenhum. Náusea, vômito, constipação, dor de cabeça, fadiga e perda de massa magra. Esses são os efeitos colaterais da Saxenda. Aqui a gente tem o Ozempic, que o princípio ativo é a semaglutida, tem aplicação semanal e os efeitos colaterais praticamente os mesmos. Olha, náusea intensa, falta de apetite extrema, queda de cabelo, fraqueza, constipação severa e retardo do esvaziamento gástrico. Só para você poder entender, o retardo do esvaziamento gástrico é como se a comida ficasse mais tempo ali no seu estômago e a velocidade com que ela realmente passasse do estômago para o intestino fosse diminuída. E isso gera uma sensação de quê? Plenitude gástrica, de saciedade. E com isso você também acaba demorando mais para comer e ficando mais alimentado por um período de tempo maior. E consequentemente você ingere menos calorias. Vamos uma pausa aqui. Você disse que o segredo não é comer menos, porque eu quase não como e engordo. Então, se a pessoa perde o apetite e não come, então por que ela não come? E eu também não como, mas eu não emagreço, mas a pessoa que usa caneta acaba não comendo e emagrece. Porque quando você usa caneta, ela não só sinaliza ali o mecanismo de saciedade. É como se fosse assim, ó. Aqui a gente tem o GLP-1 e aqui a gente tem lá o receptor que avisa, estamos saciados, estamos alimentados. É isso que a caneta faz. A caneta, ela não só sinaliza lá o receptor de saciedade, ela também melhora a sua sensibilidade à insulina, ela também faz com que o seu fígado pare de armazenar glicose, tá? E isso, consequentemente, melhora o seu perfil metabólico e, consequentemente, você começa a queimar gordura. A grande questão é que a diferença entre você que não come nada e a pessoa que não come nada que usa caneta é que a caneta, além de melhorar, diminuir ali a fome, ela também melhora o perfil metabólico que bloqueia o emagrecimento. Quando você não está comendo, você só não está comendo. Você continua com resistência insulínica, você continua inflamada, você continua fazendo com que a glicose do seu corpo vá muito para o seu fígado e faz com que o seu fígado acabe produzindo muita glicose. Isso faz com que realmente você tenha uma resistência insulínica. Então, a caneta, além de diminuir a sua fome, de dar saciedade, uma saciedade falsa, ela também melhora o seu perfil metabólico, tá? Então, essa é a chave. Nutri, então, isso é maravilhoso. Peraí, vamos lá que eu vou chegar nisso. Aí a gente tem a próxima caneta aqui, eu vou falar as três mais conhecidas, né? É a Saxenda, o Ozempic e por último o Mounjaro. O Mounjaro, o princípio ativo tirzepatida e ele age em 2 análogos, ele age em 2 receptores, por isso que ele é mais forte para o emagrecimento. GLP-1 e o GIP, ele tem um duplo mecanismo aí no seu organismo. Quais são os efeitos colaterais? Praticamente a mesma bagunça, tá? Náusea, diarreia ou constipação, fraqueza extrema, perda acentuada de massa magra e alterações gastrointestinais importantes. Aí eu quero que você reflita, mulher. Seja inteligente e reflita com você mesma. Vale a pena? Vale a pena pegar a sua saúde e submeter ela a tudo isso? Essa fraqueza extrema, essa perda de massa magra. Sabe qual o problema de você perder massa magra nesse processo? Que as canetas, por conta de você ter uma perda de peso acentuada e uma baixa gestão de energia, que você não come nada, você vai ter perda de massa magra. Você não está dando combustível para o seu corpo construir massa magra. Quanto mais massa magra você tem, mais ativo é o seu metabolismo. Entende? Porque o seu músculo é metabolicamente ativo. Então, veja bem. Construir massa magra é uma das estratégias dentro do acompanhamento nutricional que eu proporciono para as minhas pacientes, porque eu sei que quanto mais massa magra essa mulher tem, mais ativo é o metabolismo dela. Quanto mais gordura no corpo, mais inflamado é esse corpo, mais substâncias inflamatórias o corpo dela vai liberar. Então, veja bem, qual o problema de você usar uma caneta e o que realmente a caneta vai fazer quando você fazer o desmame dela? Porque uma hora você vai ter que parar. Você vai usar a caneta para sempre? Não vai. Você tá com dinheiro para usar para sempre? Então vamos lá. A caneta, ela melhora a acessibilidade à insulina durante o uso dela. Ela diminui a absorção de glicose no seu fígado durante o uso dela. Ela diminui a sua fome, aumenta a sua saciedade durante o uso dela. Depois que você faz o desmame,
Você vai voltar a ser aquela bagunça que você era antes. Você vai voltar a ser inflamada, você vai voltar a ter resistência insulínica, você vai voltar a realmente ter as alterações que você tinha antes. E é por conta... E ainda pior, agora você tem menos massa magra, porque antes você tinha mais, agora você não tem quase nada, porque você perdeu durante esse processo. Você não comia. Entende? Então o cenário aí tá pior. E é por causa disso que muitas mulheres recuperam o peso em tempo recorde. Assustador, ela fica assustada. Perdi 21 quilos e eu recuperei isso tudo em questão de semanas. Agora eu te pergunto, isso é o que você quer pra você? Você acha que isso é inteligente? Realmente? Porque, veja bem, se você tem um hipotiroidismo, se você tem um desequilíbrio hormonal, se você tem uma questão que tá levando a esse ganho de peso, a caneta não tá tratando a raiz do seu problema, ela tá tratando uma outra questão que vai levar a uma perda de peso sim, mas depois que quando você suspender, a raiz do problema continua ali. Por isso que tem muitas mulheres que mesmo tomando a caneta não emagrecem. Porque a raiz do problema não tá sendo cuidada. Não era questão de saciedade. Era outra questão que não foi olhada, que a caneta não realmente atendeu. Então assim, eu não quero te induzir a realmente usar ou não usar, eu não quero demonizar as canetas aqui. Eu quero realmente te ensinar a pensar. O meu papel aqui é apenas trazer o conhecimento para você do que elas são, do como elas agem, qual o mecanismo de ação. A minha opinião como nutricionista é sempre trate a raiz do ganho de peso. Isso é muito mais inteligente. Você vai ficar muito menos frustrada nessa jornada, tá? Eu acredito que você mereça isso. Realmente o emagrecimento de verdade. Porque quando você tenta, emagrece, gera aquela felicidade, aquela euforia, mas depois você recupera, olha a frustração. Olha a decepção, entende? Para você poder viver uma outra experiência nutricional, talvez, uma outra tentativa. Então, seja inteligente e pense um pouquinho do que de fato realmente você quer para você, tá? Então, assim, eu espero... E outra, a gente pode realmente tratar a raiz das coisas, cuidar desse intestino para ele produzir GLP-1 em quantidade suficiente naturalmente, oferecer uma dieta específica que vai estimular a produção de GLP-1, tá? E realmente olhar para os seus exames, que é isso que eu faço com as minhas pacientes, eu olho para os exames dela e estabeleço um plano de ação com base em tudo que a gente precisa tratar dentro de um intervalo de tempo, para que ela consiga realmente emagrecer para a vida toda. E era isso, eu espero ter conseguido te ajudar, esclarecer, trazer as informações para você nesse vídeo. E se você gostou, comenta aqui, coloca a sua opinião é muito importante para mim. Eu tô aqui disposta a realmente servir vocês e trazer conteúdos que vão realmente gerar transformação e consciência aí na sua saúde, no seu emagrecimento. E é isso, um beijo no coração e até o próximo.